Sim, concurseiro, você é sempre bem-vindo ao canal do Mestre Mário. Inscreva-se agora mesmo neste canal, ative o sininho para receber nossas aulas gratuitas e semanais. Conheça também os nossos cursos preparatórios. Acesse cienciaexata.com. Aqui na descrição do vídeo há o link do nosso grupo de WhatsApp, onde também há aulas gratuitas para você. Hoje o simulado é da banca IBAD. Então, você vai fazer concurso que seja para a área militar ou para outras áreas, assista o nosso simulado, conheça também o nosso curso de português da banca IBAD. Observe esta questão, ela está contemplando concordância. Se tem concordância verbal, a primeira coisa que você fará é grifar os verbos. Identifique o verbo, faça a pergunta para você localizar o sujeito. Aí você vai se lembrar de que o verbo concorda com o sujeito em número e pessoa. Ou seja, sujeito, o verbo no plural, porque o sujeito está no plural. Sujeito no singular, verbo no singular, para concordar com esse sujeito em número e pessoa. É importante também você se lembrar do verbo haver no sentido de existir, verbo fazer indicando o tempo passado, são impessoais, ou seja, estarão sempre empregados na terceira pessoa do singular. Vamos à resolução das questões. Então, questão contemplando concordância verbal. Já disse, concordância verbal, você vai se lembrar de que identificar primeiramente os verbos aí. O que comoveu a sociedade? A atitude comoveu ou a atitude comoveram-se? Desconheciam-se. Atenção, verbo acompanhado do se. Lá no meu curso tem as funções morfossintáticas do se. Será que é o índice de determinação do sujeito? Será que é uma partícula passivadora? Veremos já. Não faltará. O que não vai faltar aqui? Não sei, é o que a gente vai ver já. Todos sabemos, quem sabe? Nós todos sabemos o que existe. Os desafios sociais. Aqui é interessante porque existe no mundo. Aí você vai falar, o mundo existe? Não. No mundo é outra função ali, que é um termo acessório da oração. Então vamos lá. Identifiquei o verbo. O que comoveu a sociedade? A atitude daqueles jovens empresários bilionários. Então o que vai importar aqui? O núcleo do sujeito. A atitude aqui está no singular. O adjunto adnominal não importa, o que importa é o núcleo. O que comoveu a sociedade? Aqueles jovens, os empresários, os bilionários? Não. O que comoveu a sociedade foi a atitude. Então, a atitude eu vou falar o quê? A atitude comoveu. Descartei aqui. Desconheciam-se, está correto? Precisam-se, está correto? Observe as funções do se que vou falar agora para vocês. Então, já viram? Primeira coisa, identificar a transitividade do verbo. Eu desconheço o que? É verbo transitivo direto. Eu preciso de que? É verbo transitivo indireto. Verbo transitivo indireto é aquele que vem acompanhado de preposição, não é isso? Então, eu preciso de alguma coisa, eu desconheço alguma coisa. Vou deixar por enquanto. O que não faltará? Nos grandes encontros mundiais, os termos entre vírgulas, vocês podem até retirar. Não faltará é termo acessório, adjunto adverbial não faz falta. Não faltará pessoas. Pessoas faltará não. Não faltarão pessoas, correto? Foi o que eu disse. Identifique o verbo e depois localize o sujeito. Não faltarão pessoas interessadas na redução. Todos sabemos, nós sabemos o que existe. Os desafios existe não. Os desafios existem. Todos sabemos que existe adjunto adverbial de novo. Adjunto adverbial. É isso que eu faço lá no meu curso de português dessa banca. Tem as aulas teóricas, tem as regras de concordância verbal, resolução de muitas questões recentes da IBAD. Então, todos sabemos que existe no mundo os desafios, não, que existem os desafios. E agora, aqui, verbo transitivo direto, se é partícula passivadora, o verbo vai concordar com o sujeito paciente. Observe o sujeito paciente aqui.
Sujeito paciente é os motivos. Então, os motivos está no plural. Aí você já sabe que o verbo também estará no plural. Então, coloca aqui, sujeito paciente no plural, o verbo estará no plural. Então, desconheciam-se os motivos. Vamos colocar na voz passiva analítica? Os motivos eram desconhecidos. Se eram, lá na locução verbal da voz passiva analítica, na voz passiva sintética estará no plural. Verbo transitivo indireto, se é índice de indeterminação do sujeito. Se é índice de indeterminação do sujeito, eu tenho um verbo impessoal. Oração sem sujeito, verbo sempre na terceira pessoa do singular. Então, necessita-se de políticos, precisa-se de políticos. Show de bola? Vamos estudar mais. Cada obstáculo pode ser encarado. A expressão acima exerce a função de quê? Observe que o que pode ser encarado como uma oportunidade? Cada obstáculo. Aquilo a que o predicado faz menção é o sujeito. Quem pratica a ação de ser encarado como uma oportunidade é o sujeito. Então, não tem coré-coré. Já gabaritamos a questão. Saiba que a conexão entre o seu humor e a sua alimentação pode ser a resposta para isso. Identifica-se o quê? Questão bem interessante aqui. Muitos alunos do meu curso da IBAD tiveram dúvida nesta questão. Então, primeiro ponto, oração absoluta é aquele que só possui uma oração. Se só tem uma oração, período simples, então já vim aqui e descartei duas alternativas. Primeiro ponto, eu tenho de identificar os verbos. Saiba que a conexão entre o seu humor e a sua alimentação pode ser a resposta para isso. Então, agora é período composto por coordenação, subordinação ou os dois. Saiba que apareceu um que aqui. Este que pode ser uma conjunção integrante ou então um pronome relativo. Se for pronome relativo, você já sabe. Ele vai retomar o substantivo anterior. Como aqui é um verbo, então é um verbo transitivo direto, saiba isso. Aquilo que pode ser substituído por isso é o quê? Uma oração subordinada. Se é subordinada, então tem período composto por subordinação. Não é isso? Subordinada, substantiva, objetiva, direta. Por quê? Está completando um verbo transitivo direto. Então, já sei que tem por subordinação. Agora, o que pegou geral nesta questão foi este E aqui. O humor e a sua alimentação. Então, o E vai expressar uma ideia de adição. Acalme-se. Para que o E seja uma conjunção, ele tem que ligar duas orações. E aqui não, aqui é entre o seu humor e a sua alimentação. Ele está ligando termos, então nesse caso é uma preposição, ele não é uma conjunção. Se eu falo assim, saiba que a conexão entre o seu humor e a vida legal que as pessoas levam, aí sim estaria ligando as orações, porque aí tem dois verbos e sujeitos, neste caso que eu disse, sujeitos diferentes para cada verbo. E aqui não. A conexão aqui é o núcleo do sujeito, não é isso? Tanto é que a conexão pode ser. Então aqui eu tenho o núcleo do sujeito e o resto aqui que seja complemento ou adjunto adnominal. Conexão entre o humor e a sua alimentação. Então, isso aqui, este E, não é uma conjunção. Ele está ligando termos, ele não está ligando orações, correto? Período composto só por subordinação. No trecho, todo mundo nos dizia que cuidar de um animal dá muito trabalho, mas que compensa o que é verdade. Período simples, então vamos aqui. Dizia, dá, compensa, não pode ser nem período simples, nem oração absoluta. Agora, ele é composto por coordenação, só subordinação não. Que o mas, porém, contudo, no entanto, todavia, é uma oração, é uma conjunção coordenada, então é composto por coordenação. E subordinação ou não? Todo mundo nos dizia isso. Sim. Se pode substituir por isso, eu tenho o quê? Uma oração subordinada substantiva. Então, tem período composto por coordenação e subordinação. No trecho, com suas pesquisas, proibiu o quê? Verbo transitivo direto.
Como verbo transitivo direto, eu tenho como complemento um objeto direto. Ele proibiu o quê? A fritura. Em manhã, seu neto fez o quê? Verbo transitivo direto. Presente, essa forma verbal se classifica quanto à transitividade verbal como um verbo transitivo direto. Ele fez o quê? Cocô. Na expressão bons e velhos sábios, aqui a gente já tem a palavra sábios. Classificam-se como adjetivos os vocábulos bons e velhos. Então aqui já vou voltar aqui também para ficar mais fácil não confundir. Bons e velhos são adjetivos. E como substantivo, o vocábulo sábios. Das opções abaixo, aquela em que o vocábulo sábio foi empregado como adjetivo e não como substantivo é qual das alternativas? Então, os sábios, bons e velhos. Substantivo é o nome de alguma coisa, de um ser, de uma pessoa, e bons e velhos vão caracterizar o substantivo sábio. Só havia um sábio. Primeira coisa, está precedido de artigo, você já sabe. Então é um substantivo. Só um sábio, de novo, precedido de artigo ou numeral, é substantivo. Era um velho sábio. Observe que aí colocou aqui, neste caso, um advérbio, mas não interfere. Velho, sábio. Velho, muito sábio. Então, neste caso aqui, nós já observamos que sábio é o quê? Um adjetivo, não é isso? Foi empregado como adjetivo. O verdadeiro sábio, o sábio. Ser um velho sendo um sábio. Novamente, substantivo e substantivo também. Então, aqui eu já venho e gabarito a questão. A forma destacada em uma piadinha, eu tenho um substantivo, não é isso? Classifica-se morfologicamente como o quê? Um substantivo no diminutivo. Verbo? Não. Substantivo com valor aumentativo? Não. Um substantivo com valor diminutivo, indicando afetividade? Vamos ver. Há uma piadinha sendo compartilhada na internet que resume bem o conceito de empatia e reciprocidade no relacionamento. Certinho. Então aqui está correta. Uma conjunção, um advérbio. Lembre-se de que advérbio é a palavra que vai modificar o ava. O adjetivo, o verbo e o próprio advérbio atribuindo-lhe uma circunstância de, pode ser dúvida, incerteza, hipótese, modo, lugar, tempo, negação. Então aqui eu já venho e descarto também essa alternativa. Neste caso eu já vi que é um substantivo no diminutivo expressando a ideia de afetividade. Lembre-se, por exemplo, de amorzinho. Ele é um amorzinho. Ali este diminutivo está sendo utilizado para expressar uma ideia de afetividade. 10 coisas que fazem a vida valer a pena. No trecho em destaque, o verbo fazer está no plural, concordando com o sujeito. Então, 10 coisas fazem. Entretanto, esse verbo algumas vezes é impessoal. Então, o verbo impessoal é aquele que é flexionado na terceira pessoa do singular, não vai para o plural. Verbo fazer impessoal quando indicar o quê? Tempo passado. Então, faz 10 anos que moro aqui. Tempo passado, verbo fazer, indicando tempo passado, ele é impessoal. Ela mostrou o ingrediente com que faz a receita. Com que a receita é feita. Então, o ingrediente faz. Então, aqui eu tenho o sujeito para ele, não é isso? Faz sempre rima rica. O aprendiz de poeta. O aprendiz faz. Então, se tem o sujeito para ele, ele não é impessoal, correto? Verbo impessoal, oração sem sujeito. Serviço de carpinteiro faz esse marceneiro. O marceneiro faz. A turma faz o quê? Quem é o sujeito aqui? A turma faz. Então, para todos tem o sujeito. A única alternativa é faz um ano que ele partiu em viagem. O sujeito aqui não seria um ano? Não. Faz aqui está indicando o quê? Tempo decorrido. Indicou o tempo passado, já o verbo fazer, ele não vai para o plural.
sempre empregado na terceira pessoa do singular. A utilização desse tipo de tecnologia permite que sejam a fim de que interajam com o cenário. O modo dos verbos destacados confere a afirmação no sentido de que. Então, o primeiro ponto é você saber o modo verbal. Então, que eu seja, que tu sejas, que eles sejam. Quando tem o que ali, eu tenho o que? O presente do subjuntivo, não é isso? E da mesma forma, se eu falar lá que os formandos, que eu interaja, que eles interajam. Então aqui eu tenho o presente do subjuntivo. O modo subjuntivo ele vai indicar uma possibilidade, indicar sugestão, uma ordem, um conselho. Eu tenho lá o modo imperativo. Já o modo, importante você anotar aí também. Modo imperativo, dica, sugestão, conselho, ordem. Certeza já no modo indicativo, algo que ocorre no dia a dia. Possibilidade, quando aparecer aqui uma possibilidade, uma dúvida, é o modo o quê? Subjuntivo, como aparece lá no enunciado, como aparecem os verbos. É correto afirmar sobre a estrutura das seguintes palavras. Faço, apresenta a vogal temática de verbo de terceira conjugação. Não, aqui é primeira, observe aqui. Olha aqui, eu faço primeira pessoa, vamos esclarecer aqui. Eu faço primeira pessoa. Agora, verbo de terceira não, o verbo de segunda é o verbo fazer. Médico, não se vê a desinência de gênero, sim. Se eu falasse médica, feminino, médico, masculino. Ouvir, apresenta a vogal temática de verbo de primeira conjugação? Nada disso. Ouvir é de qual? De terceira conjugação. Aproximarmos, não vê a desinência de número da palavra? Aproximarmos aqui eu já sei que é nós. Nós está se referindo a quê? Ao plural. Chegaria, chega, radical, mais vogal temática, não é isso? Ria, desinência de modo temporal. Então, a alternativa está correta. Vamos apagar isso aqui que não tem. Então, chega, radical, mais vogal temática. Ria, desinência de modo, é o quê? O modo indicativo e o tempo. Qual é o tempo? Lá no futuro do pretérito. As preposições são conectivos que, postos entre dois termos, estabelecem uma relação de subordinação entre o determinante e o determinado. Essa relação de subordinação pode ser meramente sintática ou ter valor semântico. Das preposições sublinhadas no enunciado abaixo, há erro de análise sintático-semântica em qual? Seja que a crise militar por aí introduz sentido de lugar e tem uma função de adjunto adverbial. Onde? Por aí. Onde você está? Estou por aí. Então aqui está correta a alternativa A, lembrando que eu preciso da errada. De tanto calar não exprime nada, introduz uma ideia de causa. Primeiro ele se cala, depois não exprime nada. Então apareceu causa, já coloque primeiro. Então aqui de fato uma ideia de causa. Estará pensando em outra coisa. Desprovida de valor semântico, relaciona o verbo ao termo em função de objeto indireto. Observe aqui o em destaque aqui, vou até marcar aqui para vocês, é o em. Estará pensando em outra coisa. Relaciona o verbo ao termo em função de objeto indireto. Correta também aqui, vou descartar. Por quê? Quando eu falo desprovida de valor semântico, aqui não tem nenhum valor, não tem um significado específico. E aqui ele estava pensando em quê? Verbo transitivo indireto. Então, em outra coisa, objeto indireto. Ele estava pensando em quê? Verbo transitivo direto, objeto indireto. Paris foi trocada por outra cidade. Introduz sentido de agente em função de agente da passiva. Resumindo, será que é um agente da passiva? Ele foi trocado pelo quê? Por outra coisa. Então, aqui eu tenho um verbo transitivo indireto, por outra coisa, por outra cidade, eu tenho
um objeto indireto e nada de agente da passiva. Agente da passiva, não. Aqui eu tenho um objeto indireto. Por desfastio foi a um, conheceu lá um fulano que lhe falou qualquer coisa. Introduz sentido de finalidade em termo, em função de adjunto adverbial. Aqui também está correto, eu descarto. Aqui ele foi a um para quê? Por desfastio. Então aqui a gente já observa a ideia do objetivo, da finalidade dele ter ido a um lugar. Ele foi lá por aquilo, para aquilo. Se tem uma ideia, se aparece a preposição para, neste caso, é uma ideia de finalidade. Baixou a cabeça, ficou rodando o lápis entre os dedos, sem gosto. No apartamento, ela apontou-lhe o banheiro e disse-lhe que o usasse sem cerimônia. A preposição sem, sublinhada nos dois períodos acima, exprime, respectivamente, os seguintes valores semânticos. Então, aí você vai fazer a pergunta. Tem modo? Você faz. Pergunta com como. Ficou rodando o lápis. Como ficou rodando o lápis entre os dedos? Sem gosto. Como apontou-lhe, como lhe disse que eu usasse? Sem cerimônia. Fez a pergunta com como, nós temos uma ideia de modo, a forma, a maneira que ele estava. Ele estava sem gosto para viver, ele disse que o usava sem cerimônia. Como ele disse que o usasse? Sem cerimônia. Então aqui nós vamos observar uma ideia de modo. Em somos tão jovens. A palavra em destaque se classifica morfologicamente como: se eu disser os jovens chegaram. Neste caso aqui, jovens, eu já sei que é um substantivo, porque vem acompanhado de um artigo. Agora, se eu disser os homens jovens, aí você já vai identificar o quê? Que, neste caso, está especificando o substantivo homens. Então, aqui nós temos um adjetivo, porque está especificando, é uma característica nossa. Nós somos tão jovens. Nós somos jovens. Então, aqui, neste caso, é um adjetivo, porque é uma característica nossa, não é isso? Porque está se referindo a quem? Nós aqui. Para realçar a caracterização de um ser ou de um objeto, costuma-se utilizar alguns recursos na escrita. Com a intenção de destacar o adjetivo, no exemplo, desde 2011 o país enfrenta uma sangrenta guerra civil, que parece longe de terminar. Pode-se perceber que foi estabelecida o quê? Então aqui eu tenho a guerra, substantivo. Que tipo de guerra? Civil, adjetivo, não é isso? E sangrenta, também eu tenho um adjetivo. Pausa nítida entre o adjetivo e o substantivo? Não. Quando eu falo lá, uma guerra civil sangrenta, uma sangrenta guerra civil. Então, quando eu antecipo, que eu coloco, neste caso aqui, colocou o adjetivo sangrenta antes do substantivo guerra, foi justamente para caracterizar. Há uma diferença quando eu falo uma guerra sangrenta e uma sangrenta guerra. Sangrenta guerra ocorre o quê? O realce da caracterização de um ser ou de um objeto, como fala aqui no início. Então, essa posição do adjetivo aqui que veio antes do substantivo, justamente para realçar. Acentuação do sentido do adjetivo por meio de um advérbio, não. Repetição intencional, separação do adjetivo do substantivo, colocando-o no fim da frase, nada disso. Então, a guerra sangrenta é uma sangrenta guerra. Em algo muito animado estava acontecendo. O adjetivo foi empregado no grau. Então, eu falo aqui, algo animado, algo muito animado, não é isso? E agora? Então, aqui eu já vi que é superlativo absoluto sintético, comparativo de superioridade, de igualdade não, superlativo relativo de superioridade, superlativo absoluto analítico. Então, quando eu falo lá para ser comparativo, vão aparecer duas coisas. Ele era muito mais animado que sua irmã. Então, ali eu tenho um comparativo. Agora, o superlativo vai ser algo
superior aos demais. No inglês é bem interessante estudar, né? Comparativo e superlativo. No português, a mesma coisa. Comparativo compara um ao outro, superlativo um aos demais. Então, é superlativo absoluto sintético ou analítico. Sintético não é de síntese, é menor. Então, eu falaria algo animadíssimo, sintético. Algo muito animado é analítico. Vai aparecer aqui o advérbio muito mais o adjetivo animado. Então, superlativo absoluto analítico. O sintético seria uma palavra apenas. Uma situação que ocorre em áreas mais nobres, como na zona sul do Rio. A palavra sublinhada nessa frase pode ser substituída sem alteração de sentido por. Será que é por torpes, ignóbeis, triviais, prosaicas ou eminente? Aqui nós temos os parônimos. Eminente é algo mais elevado, não é isso? E iminente, o mesmo i de iminente é algo imediato. Iminente, imediato. Eminente, elevado. Então, quando fala que torpe, lá na nomenclatura jurídica tem muito isso, né? Por motivo torpe, que é um sinônimo de ignóbeis. Então, aqui é algo que causa repulsa, mesquinho, algo nojento, não é isso? Que causa repulsa à sociedade. Então, é algo nojento, algo mesquinho. Então, já descartei torpes e ignóbeis. Triviais e prosaicas são coisas comuns. Novamente aqui, são palavras sinônimas, não é isso? São coisas comuns, coisas corriqueiras. Então, aqui nós temos dois sinônimos. Então, descartei, descartei. Descarto aqui também. Alternativa correta é a alternativa B. Então, fala lá. Só para a tela ficar um pouco melhor aqui. Então, quando fala lá em áreas mais nobres, vão ser o quê? As áreas mais elevadas, as áreas mais eminentes, as áreas nobres, como a gente já consegue identificar aqui. Então, alternativa B é a que gabaritou a questão, não é isso? O recenseador é instruído a recorrer, não é isso? Então, a recorrer à polícia local. Uma adaptação correta do trecho acima, considerando-se o uso do sinal indicativo de crase. Então, precisamos da alternativa em que a crase foi empregada de maneira correta. Primeiro, se é instruído a recorrer, não usa o crase antes de verbo, não é isso? Quem recorre, recorre a alguém. O a preposição exigida pelo verbo transitivo indireto, recorrer, mais o a de a polícia, não é isso? Por isso deu a com acento indicativo de crase. É instruído a recorrer à polícia local, é recorrer ao ato. Eu sempre substituo por ato. Deu ao antes de uma masculina, usarei crase antes de uma feminina. Então vamos ver aqui já. O recenseador é instruído a recorrer. Aqui nós já vimos que tem crase antes de verbo no. Não uso crase antes de verbo. Descartei já. Alternativa é. E agora, vai recorrer a um policial. Quem recorre, recorre a alguma coisa, não é isso? Então, vai exigir a preposição a. O que é a crase? A crase é a junção da preposição a mais o artigo definido feminino a. Para você ter crase, tem de ter esses dois aqui. Exigir a preposição e ter o a. Quando eu falo aqui gestor, o gestor é uma palavra no masculino. Eu falo a gestor? Não falo. Então, não tem como você ter crase aqui. Por quê? Eu não uso crase antes de verbo no infinitivo, como já vi aqui. Não uso crase antes de palavra no masculino. Novamente, palavra no masculino, não é isso? Novamente, palavra no masculino. Ah, aqui é um numeral ou aqui é um artigo indefinido. Não importa, está no masculino, você já vai descartar aqui. Sendo assim, então, alternativa A que está correta. O recenseador é instruído a recorrer a polícias locais. Agora, aqui na alternativa A, não deveria ter crase? É isso que eu quero que vocês respondam. Por que na alternativa A não vai ter crase? Aí é aquilo que eu falo concursando.
crase no singular antes de palavra no plural, nem a pau juvenal. Então, você já sabe o que? Se apareceu antes do substantivo feminino no plural, apareceu somente o a, aí é aquilo que eu falo. Crase no singular, antes de palavra no plural, nem a pau juvenal. Então, quando a gente volta aqui, você já consegue identificar plural e crase no singular, antes de palavra no plural, nem a pau. Então, neste caso aqui, nós vamos observar que a alternativa A que está correta. Há um ofício a ser entregue aos... Vamos lá. Há um ofício a ser entregue aos síndicos ou à representação dos condomínios. O sujeito dessa oração é o sujeito que... Será que é simples? Sujeito composto, indeterminado, inexistente, oculto ou desinencial. Então, o que a gente vai ver aqui neste caso. Então, primeiro aqui os tipos de sujeito. Trouxe aqui para vocês. Então, tipos de sujeito. Sujeito simples, um só núcleo, não é isso? Maria é o sujeito simples. Composto tem mais de um núcleo, 2 ou mais núcleos. Maria e João. Oculto ou desinencial. Desinencial vem de desinência, não é isso? Pela desinência do verbo, você vai saber, quando falo lá, saímos, só pode ser quem? Nós. Então, este é o sujeito oculto ou desinencial. Nós, sujeito oculto. Não aparece, mas você sabe quem praticou aquela ação. Está implícito, mas se sabe quem é. Determinado, sujeito determinado ou expresso é aquele que pode ser identificado. Ele passará no concurso. Isso aqui é só para vocês, lá dentro de colocação pronominal, pode ser que precise. Agora, outro aqui, sujeito indeterminado, não é isso? Quando não se identifica o agente da ação verbal. Jogaram muito bem ontem. Não sei quem, só esta frase, eu não sei, sujeito indeterminado. E também o sujeito indeterminado, aqui vou com mais calma, que é bem interessante. Sujeito indeterminado, primeiro, verbo na terceira pessoa do plural, não é isso? E também quando aparecer um verbo transitivo indireto, que é neste caso aqui, ele vem acompanhado de preposição, ou que aparecer um verbo de ligação ou um verbo intransitivo acompanhado de si. Aqui eu tenho sujeito indeterminado. Então, primeiro, quando tiver um verbo na terceira pessoa do plural, verbo na terceira pessoa do singular acompanhado de si. Sujeito inexistente ou oração sem sujeito. Olha aqui, as orações sem sujeito são construídas com os verbos impessoais na terceira pessoa do singular. Oração sem sujeito ou sujeito inexistente. Tanto faz. Eu vou ter o quê? Verbo na terceira pessoa do singular, correto? Então, você já observa aqui esses verbos impessoais. Que é um verbo impessoal? Aquele empregado na terceira pessoa do singular. Então, aqui eu tenho o verbo haver no sentido de existir. Havia muita gente na festa. Existia muita gente na festa. E também os verbos que indicam o quê? Fenômenos da natureza. Amanheceu, choveu muito. Essa tela aqui é muito interessante, porque aqui tenho os dois mais cobrados. Sujeito indeterminado, você vai se lembrar, verbo na terceira pessoa do plural, verbo na terceira pessoa do singular, acompanhado da partícula si. Verbo de ligação, verbo transitivo indireto, como é o caso, precisa ceder funcionários. E aqui eu tenho o quê? O sujeito inexistente, oração sem sujeito. Oração sem sujeito, não tem sujeito. Verbo haver no sentido de existir e também os verbos relacionados aos fenômenos da natureza. Então, há um ofício a ser entregue. Aí você já pega o a e fala o quê? Existe, não é isso? O verbo haver no sentido de existir, ele é o quê? Impessoal. Se o verbo é impessoal, eu tenho o quê? Uma oração sem sujeito. Se eu tenho uma oração sem sujeito, eu tenho o quê? Um sujeito